Pessoal, vamos lá então. Vou gravar essa videoaula aqui bem rapidinho sobre o módulo 9. Hoje é sem brincadeirinha, sem risadinha, sem lero-lero, beleza? Mas por quê, professor? Porque eu quero, beleza? Entendeu? Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Então vamos lá. Hoje é sem brincadeirinha, sem risadinha, sem nada. A gente vai fazer um negócio sério aqui, a gente vai focar, a gente vai aprender isso aí sem brincadeirinha, sem nada, beleza? Vamos começar então o módulo 9, que é falar sobre porcentagem, ok? Seguinte, a gente vai falar 4 coisas rapidamente, molezinha, fácil, mole, beleza? A gente vai relembrar rapidinho o que é uma porcentagem, como é que eu escrevo ela, que é moleza, que é calcular a porcentagem de algum valor, né? Seja pra mais ou pra menos, é importante isso, tá? A gente fica muito frisado de calcular porcentagem menor, tipo 75%, 80%, 90%, 10%, mas esquece que dá pra calcular, tipo, 110%, 115%, 200%, beleza? Então a gente vai relembrar isso. Vamos ver o que é desconto e aumento, que é com grana, basicamente, né? Desconto, vocês, geralmente é o que mais aparece, né? Mas aumento também às vezes aparece em porcentagem de aumento, geralmente quando é salário, alguma coisa assim, né? Vamos falar um pouquinho bem rápido de juros, dos dois tipos, molezinha, e por último a gente vai ver aumentos sucessivos, que é porcentagem de porcentagem, beleza? Então vamos começar, tá? Primeiro, relembrando porcentagem pra quem não lembra, ou pra quem nunca viu, o que significa porcentagem? Por que vem esse nome? Por que tem esse símbolo aqui, ó? O símbolo porcentagem, o termo porcentagem, vem de uma divisão por 100, por isso que é porcentagem, eu tô dividindo aquele valor por 100, e é daqui que vem esse símbolo também, ó. Antigamente a gente não é nem vivo nisso, mas tipo assim, antigamente se usava a divisão por 100 pra calcular, pra escrever a porcentagem, beleza? Só que daí aos poucos foi se aumentando, foi se colocando os 100 mais de ladinho, foi se mexendo, até que um dia oficializou usar esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui significa divisão por 100. A barrinha aqui, ó, é a barrinha de divisão, e os dois zeros é os dois zeros do 100. Por isso que a gente usa esse símbolo para porcentagem. Mas na prática, o que significa esse símbolo? Esse símbolo significa uma divisão por 100. E aqui é que vem o truque. Para eu calcular porcentagem, ó, essa é a parte importante, porque todo o resto dos modelos que eu vou mostrar aqui, dos exemplos, depende dessa parte aqui de tu calcular, entender a porcentagem e calcular ela de algum valor, beleza? Porque você tem muitas maneiras de usar a porcentagem, gente, tá? E olha só, as duas principais são o quê? Você escrever ela ou usando... São 3, né? Ou você vai fazer com regra de 3, ou você vai fazer com o símbolo com a divisão por 100, ou você vai usar o decimal. Beleza? Um dos 3 vai funcionar. Como assim, André? Não entendi. Ó, 10%. O que significa 10%? Ou ele significa 10 dividido por 100, ou ele significa, se eu resolver isso aqui, ó, 10 dividido por 100 dá 0,10 ou 0,1. E daí, ó, a gente vai ter essas 3 coisas pra poder usar na conta. Se eu for usar a regra de 3, eu vou usar o valor com uma porcentagem aqui já. Se eu posso não usar a regra de 3, na verdade as 3 coisas, os 3 jeitos de fazer é o mesmo, né? Você tá usando a regra de 3 escondido. Mas, ó, ou eu vou usar a regra de 3 e montar ela com o meu porcentagem aqui, com o número, com esse valor, com 10. Ou então eu vou pegar o valor e fazer conta com essa fração aqui, ó, multiplicar pelo de cima e depois dividir por 100. Ou então eu vou transformar a minha porcentagem em número decimal e é só eu pegar o número e dividir multiplicar pelo número decimal. Beleza? A gente já vai ver nos exemplos, tá? Então o que significa 53,3%? É 53,3 dividido por 100, beleza? Ou então se eu divido eu tenho o meu número decimal. Mas ó, eu quero falar um negócio aqui, pô, mas você falou nas aulas lá que não pode deixar numa fração o número com vírgula numa fração. Não pode, mas aqui tu não vai deixar em fração, tu vai resolver a conta. Então no caso tu vai pegar e multiplicar esse valor por esse cara aqui, dividir por 100, ele vai sair de uma fração e vai virar um número. Então você só vai usar ele temporariamente dessa forma aqui. E daí você pode fazer isso, né? Nesse caso aqui. E por último, 0,9%. Ó, aqui é que confunde, tá? 0,9% é 0,9 dividido por 100, se for usar na fração. Beleza? E daí se eu divido isso aqui, dá 0,009. Então, ó, toma cuidado quando for porcentagem menor do que 1. Beleza? Vamos lá, vamos direto vamos agilizar um pouquinho, tá? Vamos lá, exemplos. Quanto é 10% de 60? Esse aqui dá pra fazer de cabeça, 10% de 60 tem gente que consegue fazer. Tem 3 maneiras de você fazer isso, ó. Vou fazer essa primeira um pouquinho mais detalhada, tá? As outras dá pra fazer do mesmo jeito, mas eu vou fazer só usando um exemplo, tá? Primeiro caso, você pode fazer por regra de 3. Ó, 600 reais equivale a 100%. 600 reais não, né? Ah, é 600 reais, deixa eu colocar ali. 10%, que é o que eu quero descobrir, vale quanto? E daí você resolve a tua regra de 3 aqui. Ah, mas professor, como é que eu faço pra resolver a regra de 3 com o símbolo aqui? Ignora o símbolo, faz a conta sem o símbolo, ó. E daí depois você vai ver lá na tua final, você vai ver a tua resposta. Pô, você pode até deixar o símbolo aqui, ó, né? Eu tava fazendo uma conta aqui, ó, aqui é reais, né? E o meu X tá do lado do reais, então o meu resultado lá vai ser reais. Podia ser que eu tivesse um valor aqui, ó, sei lá, 50, e tivesse querendo calcular a porcentagem. Daí, lá embaixo, o meu X, eu teria que colocar a porcentagem no valor. Beleza? Então, depende de qual coluna ela vai estar. Qual coluna a tua incógnita vai estar. Beleza? Então, ó, você pode resolver dessa maneira aqui. Fazendo por regra de 3, e por regra de 3 você usa o próprio valor que tá aqui. Beleza? Segunda maneira, transformar esse 10% em fração. Que é o que eu prefiro fazer. Mas se você prefere fazer por regra de 3, tá tudo bem. Beleza? Como assim? Ó, 600 reais, ou vamos colocar a porcentagem na frente, né? Eu tenho 10% de 600 reais. É isso que eu quero. O que eu vou fazer? Vou calcular esse 10% e transformar em fração. 10% é 10 dividido por 100 de 600. E esse de 600 é a mesma coisa que eu multiplicar. Então eu vou pegar o meu valor e multiplicar pela fração. Por quê? Por que fica fácil? Porque olha só, é só eu fazer o de cima com o de cima, isso aqui é como se fosse uma fração, né? 600 vezes 10, eu vou adicionar um zero nesse caso aqui, fica 6.000 e dividido por 100 depois. Aí nesse caso fica bem fácil de fazer, fica 60 dividido por 1 que dá 60. Beleza? Então, ó, segunda maneira é transformar numa fração e daí você multiplica o teu valor pela fração. Isso funciona também. E o terceiro caso é você, além de transformar essa fração aqui, ó, deixa
eu pegar outra cor. Além de você transformar nessa fração, você divide. 10 dividido por 100 é quanto? É 0,1 ou 0,10. E daí você pega esse 0,1 ou 0,10 e multiplica pelo teu valor. Você tá fazendo a mesma coisa, tá vendo? Ó, você tá pegando 600 e multiplicando pela tua fração, pelo 10%. Aqui você tá pegando 600 e multiplicando pelo 10% aqui também. E aqui na regra de 3 você também tá pegando 600 e multiplicando pelo 10% e depois você divide por 100 pra transformar no porcentagem mesmo. Beleza? Então olha lá, ó. Molezinha, não tem o que fazer. Quando eu resolvo aqui, ó, 600 vezes 10 também dá 60, pra dar o mesmo valor das outras ali. Então você tem 3 maneiras de você fazer. Você pode escolher, beleza? Ó, vamos mais rápido aqui. Quanto é que é 53,3% de 550? O que você faz? Eu vou fazer pela fração, ó. 53,3 dividido por 100, transformei isso aqui na fração, vezes 550. Por quê? Agora eu só multiplico esse cara aqui, vou pegar minha calculadorinhazinha aqui, 150 vezes 53,3, que dá 29.315. Dividido por 100, quando eu resolvo isso, dá 293,15. Beleza? Daí seria reais nesse caso. Tudo bem? Por último aqui, ó, pra fechar, mesma coisa, ó, vou transformar esse cara aqui no decimal. 0,009. É só dividir por 100, né? Podia ter colocado aqui, né? 0,9 dividido por 100, que é igual a 0,009. E daí eu vou multiplicar por 25, que é o meu valor que eu quero descobrir. Então é só fazer... Aí, olha só, tô fazendo por... Viajei, né? Não quero transformar em número decimal. Quero fazer com a fração que é mais fácil, né? Então é 0,9 por 100 vezes 250. Aí é só multiplicar 250 vezes 0,9, que dá 225 dividido por 100. E daí, 225 dividido por 100 dá 2,25. E essa é a porcentagem que a gente tem aqui. Beleza? Então é assim que a gente calcula. Por quê? Porque agora a gente vai precisar para descontos e aumentos, tá? O que é? Essa parte é moleza, né, gente? É bem autoexplicativa. Desconto é quando eu diminuo uma porcentagem eu coloquei como preço, mas nem sempre é valor, é dinheiro, né? Pode ser do valor de alguma coisa. Então desconto é quando eu tiro uma porcentagem do valor, aumento é quando eu acrescento uma porcentagem do valor. Então lá, vamos ver um exemplo aqui, ó, fácil, mole, mole. Vamos lá. Imagina que um professor aleatório de matemática costume cobrar R$750 por cada pontinho que ele adiciona na média ao final do trimestre. Gente, é importante lembrar que isso aqui é uma situação fictícia, né? Isso aqui não existe de verdade, beleza? Isso aqui é uma mentirada, tá? Ou será que não? Beleza, então vamos lá, olha lá, eu quero descobrir, ó, ele vai, eu tenho aqui o valor da parada, que é R$750 por cada ponto na média. Vamos fazer os dois casos, um com desconto e um com aumento. Então imagina que ele cobra os 750 pila lá, no dia do estudante, como presente pros alunos, ele dá 10% de desconto, tá vendo aqui, ó, 10% de desconto. Então o que você vai fazer? Você tem que, mano, um monte de maneira de fazer isso aqui, tá? Você primeiro tem gente que faz o quê? Ah, eu vou calcular quanto que é 10% de 750, depois eu diminuo isso do valor inicial, dá certo? Tem gente que faz o quê? Pô, se ele tá cobrando 10% de desconto, então ele não tá cobrando 100% do valor, ele tá cobrando 90% do valor. E daí ele faz a porcentagem de 100 menos do desconto e daí descobre quanto que vale o 90%. Também dá certo. Beleza? Tem muitas estratégias pra resolver isso aqui, tá? Eu vou fazer dessa maneira que eu fiz aqui agora, ó. Então, se ele tem 10% de desconto, ele vai ter 90% do preço. E agora é só... Opa. É só eu descobrir quanto que vale 90% do valor. Como é que eu descubro? O que a gente acabou de fazer ali, ó. Eu tenho 750, eu quero descobrir 90%. Então eu vou transformar isso aqui numa fração. 90 dividido por 100. Ó, aqui eu posso até, ó, choin, beleza? Fica 9 sobre 10, fica mais fácil ainda. Então 750 vezes 9 sobre 10 vai dar o quê? 750 vezes 9 dá 6.750 dividido por 10, que é só eu cortar aqui e dá 675. Então olha só, se eu dou 10% de desconto, eu vou ter, em vez de 750, vai ficar 675. Descontei um valor do meu preço, do meu valor final. Agora vamos ver um valor do aumento. Então vamos lá, mesma situação. O professor está cobrando R$750 por cada ponto, só que daí no dia do PI, que a gente já sabe, esses dias aí passou, né, o dia do PI, ele acrescenta R$3,14 no valor. Que loucura, né? Quem que usa um bagulho desse? Mas beleza, vamos lá. O que eu vou fazer? Duas coisas iguais. Eu posso ir lá e fazer a mesma coisa que eu falei na outra, ó. Eu posso ir lá e calcular quanto que vale 3,14% do valor de 750 e depois eu somo com o valor inicial. Funciona. Ou então você faz direto com a porcentagem, ó. Se ele vai adicionar esse valor, então ele não vai cobrar 100% do valor. Ele vai cobrar 100% mais o 3,14%, que é 103,14%. Beleza? Ah, mas ficou um número feio. Transforma, ó. Se você transforma em fração, ó, fica 103,14 dividido por 100, que é a tua porcentagem. E daí você vai fazer esse valor e fazer o quê? Multiplicar pelo teu valor, ó, 750 vezes 103,14 sobre 100. Aí depende do que você, né? Presta atenção aqui, depende da tua situação. Se você tá numa prova, num bagulho que você não tem calculadora, daí talvez seja mais fácil de fazer já com regra de 3 usando a porcentagem que usa os números menores. Agora, se você tem a calculadora disponível, por isso que fica fácil de você fazer essa conta aqui, tá? Então depende do teu contexto, depende da tua situação. 750 vezes 103,14 dá 77.355 dividido por 100. Quando eu divido por 100 é só eu mexer com a vírgula, né? Mas vamos dividir por 100 aqui, vai dar R$773,55. Beleza? Então olha lá, quando eu aumentei 3,14%, o valor saiu de 750 e foi para 773. Aumentou o valor porque eu tô aumentando uma porcentagem. Beleza? Vamos lá, rapidinho, ó, estamos chegando na metade, tá? Juros simples e compostos. Cara,
fácil, mole, mole também, só aplicação de porcentagem. Juros simples. O valor dos juros é sempre calculado no valor inicial. Então tu vai sempre adicionar o mesmo valor, porque tu tá cobrando lá em cima do primeiro valor que tu teve. Já o juro composto, tu não vai adicionar no valor inicial. Tu vai adicionar sempre no valor atual. Ou seja, a cada período teu, esse valor vai aumentando o quanto tu vai adicionar. Não entendi. Calma, vamos lá. Olha só. Exemplo de juros. Imagina que você aí precisa de R$750 pra fazer uma parada aí. Alguma coisa. Tu precisa de, sei lá, tu precisou aleatoriamente de R$750. Beleza? Corre boatos pelos corredores que um certo professor de financeira ganha um dinheirinho extra emprestando dinheiro pras pessoas. Olha só que cara maluco, né? Cara doidão. Eu conheço esse cara, eu tô ligado nesse cara de financeira e ele é loucão mesmo. Enfim, ele cobra uma taxinha de juros bem camarada, tá? 75% a semana. Ou seja, cada semana o teu juros você vai pagar de 75%. Seguindo essa tabelinha de baixo aqui. Se você empresta o dinheiro no meio ou no começo do trimestre, ele vai cobrar juros simples. Se você empresta dinheiro na desesperada no final do trimestre, aí ele cobra juro composto. Considerando que você vai pagar o empréstimo em um mês. O que significa isso? 4 semanas. Beleza? Deixa eu escrever aqui. 4 semanas. Porque o juro tá aqui por semanas, tá? Se fosse por mês, era só fazer uma vez só. Beleza? Mas, ó, depende do período, né? Se considerando que você irá pagar o empréstimo em um mês, quanto você vai gastar em cada caso? Então, vamos fazer pros dois aqui, ó. Vou dividir no meio, ó, paradinha aqui. Vamos lá. Juros simples, se for juros simples. Ah, não vou escrever a palavra juros, não. Simples. Tô com preguiça. Vamos lá. Se for juros simples, a gente vai ter o quê? Ó, são 4 semanas, então vai ter a primeira semana, a segunda semana, a terceira e a quarta semana. E a mesma coisa no composto, né? Composto. Beleza? Aí vai ter a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana. Beleza? Então olha só, você vai emprestar R$750 dele. Então o teu valor que você vai pegar emprestado é R$750. Então é esse valor que você vai usar como base nos dois primeiros casos, ó. Então eu tenho aqui R$750. R$750. Beleza? Ok, então vamos lá. Primeira semana dos dois é igual, tá? Por quê? Porque não muda nada. O primeiro período do composto simples é igual. Por quê? Da primeira pra segunda semana, você vai ter uma taxa de 75%. Nas duas, ó. E é 75% de quanto? 75% de 750. Como é que tu calcula? Igual você calculou ali na passada. Eu vou fazer rapidão aqui, ó. 750 vezes 75 dividido por 100 dá 562,50. Então o teu juros aqui, ó, é 500. Na primeira semana, o teu juros é 562,50. E aqui na primeira semana do composto é igual, 562,50. O que significa? Isso aqui é os juros que tu vai pagar de uma semana para outra. Então, no juro simples, na segunda semana, tu deve quanto? Tu deve 750 mais 562,50. Então, tu deve R$ 1.312,50 aqui. E nessa aqui também é a mesma coisa. Beleza? R$ 1.312,50. Agora, a partir da segunda semana que muda. Por quê? No juro simples, quando tu for ir da segunda semana agora para a terceira, você ainda vai ter 75%, só que esse 75% ele vai ser do valor inicial aqui, ó, que a gente já sabe quanto que é esse valor. Então no juro simples tu vai somar da primeira para segunda, da segunda para terceira, da terceira para quarta, tu vai somar sempre o mesmo valor. Agora, na composta, olha por que é diferente no juro composto. Porque agora quando tu for da segunda para a terceira semana, tu vai ter o juro de 75% de novo, só que agora esses juros é em cima desse valor novo, desse valor atual. E ó, 75% desse valor, vamos fazer aqui, ó, vezes 75 dividido por 100. É aproximadamente R$985. Vou dar uma arredondada aqui. Então, olha só, da segunda pra terceira semana no composto, tu não vai somar esse valor aqui. Tu vai somar 985, tá vendo? E depois da terceira pra quarta, tu vai somar os juros em cima desse valor. Por isso que vai aumentar um monte, beleza? Já no juro simples, o que você vai fazer? Você vai sempre somar, ó, da primeira pra segunda, você vai somar esse valor. Da segunda pra terceira, tu vai somar esse valor de novo. Da terceira pra quarta, tu vai somar esse valor de novo. Então, o juro simples, ó, volta aqui, ó. O juro simples, o valor dos juros é sempre calculado sobre o valor... Oh, meu Deus. Sobre o valor inicial. E os juros compostos é sobre o valor atual, beleza? Então, essa é a grande diferença dos dois, tá? Vou dar uma agilizada aqui pra não demorar muito, não ficar muito... Oh, meu Deus, enrolei tudo. Vou agilizar pra não ficar muito longo, porque eu sei que vocês têm prova de história aí nesses dias, mas olha só. Dá uma olhada nisso. Se tu não entendeu aqui, depois dá uma olhadinha num vídeo aula em algum lugar aí, joga no YouTube. Juros simples, juros compostos, você vê que é fácil, mole, mole. Beleza? Por último, pra fechar, aumentos sucessivos. O que é aumento sucessivo? É porcentagem de porcentagem. Tu vai ter 2, 3 porcentagens que tu vai fazer sobre o mesmo valor. Por exemplo, vamos supor que você foi comprar um carro, sei lá, um videogame novo, e o vendedor te deu 10% de desconto. Só que daí, na hora que você tava indo pagar as paradas, ele foi lá e falou assim, já tava organizando, já pegando o valor novo pra pagar. Aí você percebeu que ele tava meio amassadinho, sei lá, alguma coisa assim. Aí você reclamou e o cara falou, não, então beleza, então vou te dar mais 5% de desconto. Aí, olha só, toma cuidado, porque tu não pode somar as porcentagens. Você não pode vir aqui e falar assim, ó, então se ele me deu 10% de desconto no começo e agora me deu 5% depois seguido, ele me deu 15% de desconto no total. Se você fizer isso, você tá perdendo dinheiro, você está sendo enganado. Primeiro ele te deu 10% de desconto e depois ele te deu 5%. Então primeiro você tem que calcular o 10%, ver quanto que dá e depois você tira o 5%, beleza? Se você fizer isso aqui, somar os dois e fizer 15%, está errado, beleza? Então o que você vai fazer? Calcula uma de cada vez. E agora, por último, vamos ver quem são os guerreiros que chegaram até aqui, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma missão muito legal, gente. Olha só, que
se liga, a gente vai deixar todos os outros professores confusos. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Como assim? Ó, esse vídeo está postado no Classroom, beleza? E vocês podem comentar nessa postagem, não pode? Então olha o que a gente vai fazer. A gente vai, além de deixar todos os outros professores confusos, a gente vai pegar no flagra quem não vê a videoaula. Olha só que legal. Cada um que chegou até aqui tem uma missão. Tem 2 missões, na verdade. Primeira missão é não falar pra ninguém sobre isso aqui. Se você vai falar da videoaula pra alguém, não fala da missão, beleza? Fala, tem que ver, não sei o que, mas não fala nada do final, beleza? Não dá spoiler, tá? Agora, se você chegou até aqui, a tua missão principal é o quê? Você vai comentar na postagem do Class uma palavra aleatória, beleza? Porque eu vou saber que você chegou até aqui. Só que, gente, vamos lá. Não coloque nada que comprometa nem eu, nem vocês, beleza? Uma palavra normal, aí qualquer palavra que tu queira, beleza? Aleatória, que não seja ilícita, que não seja problema, que não me dê problema nem dê problema pra vocês, beleza? Isso a gente vai fazer o quê? A gente vai confundir os professores, porque eles vão ficar olhando as postagens e ver o que esses caras estão comentando palavras aleatórias, beleza? E a gente ainda vai pegar os alunos que não vê a videoaula, e com isso eu consigo ver, tá? Então a tua missão é, comenta uma palavra aleatória aí na postagem do Class, porque é por ela que eu vou dar se você viu a videoaula ou não, vou ver se você viu a videoaula ou não, beleza? E lembra, não alastra, beleza? Palavras bonitas. Faça bonitinho. Então é isso aí, beleza, pessoal? Essa foi a videoaula, tentei fazer ela um pouco mais rápida, mas é que eu falo muito, falo demais, né? Então sempre passa um pouquinho do tempo, beleza? Valeu, falou!